Ela influencia quanto você ganha ao investir, influencia também quanto que você paga nos empréstimos, ela influencia o preço dos produtos e adivinha, até o próprio custo do dinheiro. Nós estamos falando de quem? Da taxa Selic. E você sabe como essa taxa influencia no seu dia a dia? Hoje eu vou explicar tudo o que envolve sobre essa taxa, todos os seus fatores econômicos, tudo o que envolve nos seus investimentos e como que ela influencia o próprio custo do dinheiro. Então, pessoal, antes da gente começar, já deixa aquele like, compartilha, coloque aí nos comentários as suas dúvidas para a gente produzir cada vez mais conteúdos para você. Fala pessoal, aqui é o Técio Rudner e hoje vou tirar todas as suas dúvidas relacionadas à taxa Selic. Pessoal, a taxa Selic ela é igual aos juros básicos da economia. Isso significa dizer o quê? Ela serve para definir todo e qualquer juros cobrados no nosso mercado. Os economistas dizem que essa taxa tende a definir o custo do dinheiro. Vamos dar um exemplo com relação aos empréstimos. Quando a Selic está em queda, os empréstimos tendem a ficar um pouco mais baratos. Quando a Selic está em alta, os empréstimos tendem a ficar um pouco mais caros. Mas uma observação importante, a Selic é apenas um ponto de partida na cobrança dessa taxa dos bancos. Essa taxa ela vai variar, e o que engloba? Os custos operacionais, custos administrativos, o próprio lucro do banco. Então todos esses fatores chegam a uma taxa final. Como a Selic impacta no consumo de um país? Por exemplo, se os empréstimos eles estão mais caros, vai ocorrer uma diminuição do consumo. Se os empréstimos eles estão mais baratos, as pessoas vão acabar fazendo mais compras, as empresas vão pegar mais créditos para poder investir nos seus negócios. E o que isso impacta aí nos seus investimentos? Pessoal, vamos fazer aqui um exemplo. O negócio aqui é de exemplo, para você entender. Se você pega dinheiro emprestado, o que é que você vai fazer? Você vai ter que pagar juros em cima desse dinheiro. Mas agora se você está na outra ponta, você empresta esse dinheiro, então esses juros vão ser seus. E a Selic, o que é que tem a ver? Se a Selic está em baixa, os juros vão ser menores. Com a Selic um pouco mais alta, os juros são maiores. Então, quando a Selic está subindo, o melhor investimento seria aqueles investimentos de renda fixa. E quais são os tipos de investimentos que sofrem essa influência? Pessoal, são aqueles investimentos de renda fixa. Cite aí alguns exemplos, eu posso citar o Tesouro Direto, o LCI, LCA, CDBs, fundo de renda fixa, até a própria poupança, que não é muito indicado, tá certo? Então aí são alguns investimentos que sofrem essa influência. Exemplo na prática, vamos colocar isso aí na prática, esses conceitos aí na prática. Vamos lá, ó. O Tesouro Selic, ele vai variar quanto? Ele vai variar 100% da taxa Selic. Vamos supor que a taxa Selic ela variou 2%. Então quanto é que vai ser o rendimento do Tesouro Selic? 2% ao ano. Simples, simples. Vamos para outro investimento, poupança. A poupança ela paga 70% da taxa Selic. Se a taxa Selic variou 2%, o que é que eu vou fazer? 70% de 2%. Que vai dar quanto? Vai dar 1,4%. Então o seu rendimento é 1,4%. Aí já a gente consegue esclarecer um fator muito importante, que é o quê? É muito mais viável você investir no tesouro Selic, do que na poupança, porque essa variação vai ser menor na poupança, né? Mas isso aí já é tema para o próximo vídeo, tá certo, pessoal? Vamos para cá outro exemplo. No CDB, como é que seria o CDB? O CDB ele costuma variar aí 110% do CDI. E o CDI, nós lembramos, eu falei para você anteriormente, que anda ali muito próximo ali da taxa Selic. Então, se eu tenho um CDB que varia 110%, qual é que vai ser o meu rendimento? Vai ser 100% da taxa Selic mais 10%. Se você for fazer esse cálculo, você vai chegar no número de 2,2% ao ano. Muito simples, não é? Pessoal, um fator importante que a gente precisa levar em consideração nesse cálculo aí todinho, tá certo? Vamos supor que você tenha investimentos atrelados à variação da taxa Selic. Qual, Técio? Exemplo, o Tesouro Selic, que a gente acabou de ver, tá certo? Então esse Tesouro Selic, ele varia 100% da taxa Selic. Só que tem a questão da inflação também, que a gente tem que levar em consideração. Por quê, Técio? Por exemplo, se a Selic, a taxa Selic, ela variou 10% e a inflação ela está girando em torno de 10%, você não teve aí um ganho real. Você apenas manteve o seu poder de compra. Então, dentro desse cálculo todo, é importante a gente se ligar na questão da inflação, beleza?
E qual é a relação entre a Selic e os investimentos? Pessoal, quando a taxa de juros está maior, os retornos investimentos de renda fixa são maiores, aqueles investimentos mais conservadores. Quando essa taxa está menor, esses investimentos têm pouco retorno. Então o que as pessoas, algumas empresas fazem? Geralmente os investidores eles acabam indo para o mercado de renda variável, investindo em ações para tentar ali compensar esse valor, né, essa diferença. As empresas elas acabam investindo em novos negócios ou então até na própria empresa para poder compensar esse valor também. Então tem essa variação. E o que define essa alta e essa baixa da Selic, pessoal? Vai ocorrer uma reunião, tá certo? Em 45 dias, o Comitê de Política Monetária do Bacen se reúne para definir a meta da Selic, é o famoso Copom. Após a reunião, como é que o Banco Central, como executor, vai chegar nessa taxa estipulada lá na reunião do Copom? Muito bem, pessoal, não é assim de uma hora para outra. Foi estipulada a taxa hoje, amanhã já é a taxa nova, né, que foi colocada lá no Copom. Acontece o seguinte, o Banco Central ele vai realizar milhares de operações durante o dia ali, negociando títulos públicos com bancos e corretoras. Dessa forma, ele vai conseguir colocar ou retirar dinheiro da economia. É assim que ele influencia todas as operações realizadas por essas instituições. Beleza, Tess, mas na prática, como é que ele vai fazer isso? Pessoal, é o seguinte, ó, o Banco Central ele vai entrar em um sistema. Através desse sistema, ele vai conseguir negociar essas taxas. Que sistema é esse? É o Sistema Especial de Liquidação em Custódia. Pegou aí, ó, as iniciais formam a palavra Selic. Então, Selic é um sistema onde vai ser executadas essas operações. Essas operações são realizadas através de uma taxa média praticada. O nome dessa taxa média praticada é chamada de taxa Selic-Over. Então, dentro dessas negociações, chega-se à taxa Selic meta, que é aquela conhecida que rola aí nos noticiários todo dia, beleza? Mas por que o Banco Central faz todo esse esforço para levar a taxa para a meta? Pessoal, basicamente serve para controlar a inflação. Isso acontece desde 1999 com a criação do tripé macroeconômico, que ele serve para definir, para deixar a situação econômica mais estável. E o que seria esse tripé? Seria o dólar flutuante, seria uma definição de uma meta fiscal e a definição de uma meta para a inflação. Então, para não furar essa inflação, o que a gente faz? A taxa Selic serve para equilibrar, tá certo? Como que seria isso na prática? Vamos fazer o seguinte, ó. Se eu tenho a taxa Selic baixa, eu tenho mais dinheiro rodando na economia, eu tenho mais consumo. Com essa demanda, o preço sobe, a inflação sobe. Como é que a gente faz para controlar? O Banco Central vai lá e aumenta a taxa Selic. Quando eu aumento a taxa Selic, eu tenho uma redução na diminuição do dinheiro, redução do consumo, consequentemente uma redução da inflação. Ou seja, a gente tenta equilibrar tudo. Equilíbrio é o objetivo da nossa vida, né? Resumindo, pessoal, a taxa Selic ela é importante porque ela serve para o desenvolvimento econômico sustentável de um país, bem como o controle dessa nossa inflação. Então, se você tiver entendido, curta, compartilhe e comente aí. Até a próxima!